Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Iluminai-nos, ó Deus, com os dons do vosso Espírito, para que compreendamos a verdade revelada e possamos ser fiéis em seus ensinamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, então, nossa quinta catequese, o mistério da Santíssima Trindade. Nós estamos iniciando as nossas catequeses sobre a primeira fórmula da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Repetimos, meditamos na última catequese, a compreensão de Deus como ser eterno, como ser onipotente, como ser onisciente. Deus como aquele que é Pai, que é Pai, de modo especial, Pai de nós, seres humanos, que fomos batizados. Deus que é onipotente, Deus que pode tudo, Deus Todo-Poderoso. E hoje vamos refletir este mistério que também nos foi revelado por Jesus Cristo. Deus, sim, é um, mas são três pessoas distintas. É um na sua essência. Deus uno, mas trino nas suas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós cremos. Qual é o mistério central, então, da nossa fé e da nossa vida cristã? O mistério central da fé e da vida cristã é o mistério da Santíssima Trindade. Os cristãos são batizados no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Importante aqui já percebermos, nós somos batizados em nome, o nome no singular, quer dizer, é um só Deus, do Pai e do Filho e do Espírito Santo, unidos, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus eterno, um só Deus de amor. Então esse é o mistério central da nossa fé cristã. Então, como introdução, o segredo divino mais importante da fé que Jesus Cristo nos revelou, o mistério da Santíssima Trindade. Até Jesus Cristo esse mistério não era conhecido. Os judeus não conheciam Deus uno e trino. Conheciam e adoravam o Deus uno, mas não sabia do mistério da Santíssima Trindade. Deus é uno em essência e trino em pessoas. Essa é a revelação da sua vida íntima. Em Jesus Cristo nós conhecemos aquilo que Deus é na sua vida íntima. Jesus nos revelou a intimidade da Santíssima Trindade, unida pelo amor do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo, unidos neste amor, Deus nos revelou através de Jesus Cristo. Cristo nos revelou esse mistério. Então esse é o mistério central da nossa fé que nós precisamos procurar, conhecer e viver. Conhecer a fé e viver desta fé na Santíssima Trindade. O credo ou símbolo, é a explicação do mistério trinitário. Então, durante toda a nossa profissão de fé, de modo especial, no credo niceno Constantino Napolitano, nós temos explicado muito bem as três pessoas da Santíssima Trindade. Mas mesmo no símbolo dos apóstolos que nós professamos sempre, conhecemos bem, nós vamos ali falar das três pessoas da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a Trindade, mistério de um só Deus em três pessoas realmente distintas. Os mistérios não se compreendem, mas ao conhecê-los, a fé torna-se firme e operativa. Então, nós não compreendemos aquilo que é mistério na sua plenitude.
né? Nós não conseguimos sondar as profundezas dos mistérios que Deus nos revelou, mas temos que procurar conhecer até onde nos foi possível, até onde nos foi revelado, e aquilo que nos foi revelado nós cremos. É aquilo que, pela nossa razão limitada, nós não conseguimos chegar ao pleno conhecimento. Pela fé, nós acreditamos, porque cremos na palavra de Jesus. Cremos em tudo aquilo que Ele nos ensinou e nos revelou. E qual é esse mistério da Santíssima Trindade que Jesus nos revelou? Em Deus há uma só essência, um só ser divino. Deus é uno. Mas há três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, cada uma das quais é Deus, sem serem três deuses, mas um só e único Deus. Que mistério! Como é difícil para nós humanos, que temos uma razão matemática, nossa razão, a nossa racionalidade funciona de modo lógico, matemático. Não é difícil para nós compreender isso, mas é um mistério que nós cremos porque nos foi revelado e porque cremos em tudo que Jesus nos ensinou e nos revelou. Então aqui uma analogia para a gente tentar compreender, né, um pouquinho do mistério. A Trindade seria algo parecido como o Sol. Claro que Deus não é material como o Sol, Deus não é matéria, mas é apenas para tentarmos compreender racionalmente. Existe um só Sol, né? Um só é o Sol, né, que está no céu, e ele produz luz e calor. A luz não é o Sol, né? A luz procede do Sol. O calor também não é o Sol, mas o Sol produz calor. Nós temos aqui três coisas distintas: Sol, luz e calor, que procedem de um único ser material, né, claro, físico, que chamamos de Sol. Claro, isso é pequeno demais para dizer, para abarcar, né, tudo aquilo que é Deus em si mesmo, mas apenas para tentar nos ajudar a entender um pouquinho este mistério. Para nós permanece sempre como um mistério. Santo Agostinho de Hipona foi quem buscou, na sua época, tentar compreender esse mistério da Santíssima Trindade, na sua profundidade. Ele escreveu, inclusive, um tratado, né, sobre a Trindade. Mas um dia, Santo Agostinho, perturbado com as suas inquietações, com esse desejo de compreender, sondar nas profundezas o mistério da Santíssima Trindade, saiu caminhando à beira da praia e de longe viu um menino que tinha cavado um pequeno buraco na areia e com uma concha ia até a água do oceano, do mar, enchia aquela pequena concha e ia até aquele buraco pequeno, trazendo a água. E assim o menino repetia esse gesto, né, de buscar água, trazer até aquele pequeno buraco. Santo Agostinho chegou próximo do menino, intrigado com aquilo, perguntou o que ele estava fazendo, e o menino disse: eu quero colocar toda a água deste oceano dentro deste pequeno buraco. Santo Agostinho riu do menino e disse para ele: você nunca vai conseguir colocar toda a água desse oceano dentro desse pequeno buraco, né? E o menino, olhando fixamente nos olhos de Santo Agostinho, disse: do mesmo modo, você nunca vai compreender o mistério da Santíssima Trindade. Você nunca vai entender na sua totalidade. E aí Santo Agostinho entendeu que, ainda que ele buscasse por toda a sua vida abarcar todo o conhecimento deste mistério, ele nunca chegaria a esse conhecimento, que precisaria, pela fé, acreditar naquilo que Jesus revelou. Deus é uno e trino. Então a revelação, né, toda a revelação, tudo que nós conhecemos, do que Deus revelou-se a nós, ela é obra do Deus uno e trino, obra da Santíssima Trindade. A criação, a redenção e a santificação são atribuídas respectivamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas as três ações são ações do Deus uno. Então nós dizemos, né, que Deus Pai nos criou, né, Deus Filho nos salvou, nos redimiu, o Espírito Santo nos santifica. De fato, são obras das pessoas distintas da Santíssima Trindade, mas
na sua essência, tudo é obra de Deus uno e trino. Então, tudo é ação da Santíssima Trindade. Por isso, nós agradecemos a Deus tudo o que Ele fez conosco. Temos que dar graças ao Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Tudo é obra da Santíssima Trindade. Nós também cremos, e aqui também é um dado da nossa fé católica, na inabitação da Santíssima Trindade na alma que está em estado de graça. Então, o homem que vive em graça, ele é templo vivo da Trindade Beatíssima. Como aprendemos no Evangelho de João 14, 23. Desde o dia do nosso batismo, se não recusarmos Deus pelo pecado mortal, estão na nossa alma Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é uma fé. No dia que fomos batizados, nós recebemos essa presença de Deus mesmo na alma. E aí, nós só perdemos essa graça se nós pecamos. Se pecamos gravemente pelo pecado mortal, deliberado, consciente, livre, desobedecemos a Deus, aí nós perdemos novamente esta graça, que nos é restituída, claro, todas as vezes que buscamos a confissão, arrependidos, confessamos os nossos pecados, recebemos o perdão sacramental, novamente a Santíssima Trindade vem habitar na nossa alma. Então, esse é o maior dom, a maior dádiva, o maior presente que nós recebemos de Deus, de podermos ter em nós, verdadeiramente, realmente, a presença da Santíssima Trindade, participando assim das realidades divinas, dos bens divinos. Temos Deus dentro de nós para nos santificar, para nos ajudar, para estar conosco porque nos ama. É só o quanto somos amados por Deus. Deus que nos introduz na sua vida trinitária, pelo mistério da inabitação da Santíssima Trindade na nossa alma. No céu veremos a Santíssima Trindade. Este é o grande prêmio daqueles que, vivendo santamente e seguindo Jesus Cristo com fidelidade, vão gozar no céu. O grande prêmio do céu consiste em ver a Deus, contemplar, louvar, amar e gozar por toda a eternidade da Trindade Beatíssima. Toda a grandeza, toda a formosura, toda a bondade de Deus se reverte sobre esta pobre criatura que somos cada um de nós. Com esta Trindade Santíssima que nós conhecemos porque Jesus nos revelou, essa Trindade Beatíssima que habita na nossa alma quando estamos na graça, essa Trindade Beatíssima que rege todas as coisas, que rege a nossa vida, um dia nós vamos contemplá-la face a face na eternidade no reino dos céus. Essa é a dádiva, este é o presente maior, este é o prêmio dos santos, daqueles que procuram viver de acordo com a vontade de Deus. No céu, a alma terá a possibilidade de ver o que Moisés quis ver na terra, a majestade de Deus. Que alegria todos os santos têm ao contemplar a majestade e a glória de Deus. O que Deus espera de nós? Esse Deus que nos ama tanto, esse Deus que se revelou a nós, esse Deus que nos deu a graça de conhecê-lo e que habita em nós. Nós temos que corresponder à Santíssima Trindade com a nossa vida em constante louvor a Deus. Deus ama-nos de uma maneira incrível. Temos que corresponder a tanto amor. E a vida cristã tem que ser um contínuo louvor à Santíssima Trindade. Então, algumas formas como nós podemos, durante o nosso dia, professar a nossa fé na Santíssima Trindade, louvá-la, bendizê-la, Quando nós nos benzemos, nos persignamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos professando a nossa fé na Santíssima Trindade. Isso nos ajuda a crescer, inclusive, nesta mesma fé. Por isso precisamos, muitas vezes, durante o nosso dia, nos persignar, saudar e professar essa fé que cremos. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós rezamos o Glória, quando nós, durante o nosso dia, ou nas nossas orações, glorificamos a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olha,
Olha que ato bonito de amor, de glorificação a Deus, e ato de fé, inclusive, né? Que cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? Agora, que existe sempre, que é Deus presente, que é Deus eterno, por todos os séculos dos séculos. Quando nós rezamos na missa o Glória, mas cantamos o Glória na missa, o hino de glorificação à Santíssima Trindade, quando professamos o credo, quando rezamos o credo, no fim da oração eucarística, quando o Padre, elevando o corpo e o sangue de Cristo aos céus, diz, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Nós estamos ali, na consumação desse ato da liturgia eucarística, apresentando ao Pai o corpo do seu Filho, na ação do Espírito Santo, glorificando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Então, são tantas as oportunidades que nós temos de professar a nossa fé na Santíssima Trindade, também de glorificá-la, também de bendizê-la. Propósitos, então, para vivermos bem a nossa fé na Santíssima Trindade. Aprender o credo e recitá-lo com devoção. Então, não só o símbolo dos apóstolos, que é esse que nós rezamos, sabemos geralmente de cor, mas também aprender, rezar o credo niceno constantinopolitano, que nos faz aprofundar um pouco mais no conhecimento desse mistério de Deus e da sua revelação, da economia da salvação. Considerar que a Santíssima Trindade, o próprio Deus, está na alma em graça. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar todos os dias que Deus está presente na alma do fiel em estado de graça, na nossa alma. E por isso viver na graça como o bem mais precioso e essencial da nossa vida. Temos que lutar para afastar de nós o pecado, para não perdermos a presença da Santíssima Trindade em nós. E tenhamos consciência de que esse é o bem mais precioso, e que não percamos pelo pecado, mas que procuremos viver de acordo com a vontade de Deus. Se precisamos confessar, se precisamos buscar a reconciliação, que o busquemos logo, que não adiemos a confissão, para que esse bem tão precioso que é a presença de Deus em nós esteja sempre em nós. Então, para fixar o conteúdo desta nossa quinta catequese, vamos ler no Catecismo os parágrafos 232 a 278 e responder as perguntas. O que significa dizer que Deus é uno e trino? Como as três pessoas da Santíssima Trindade atuam na criação, redenção e santificação? O que é a inabitação da Trindade na alma? O que veremos no céu ao alcançar a visão beatífica? De que modo podemos louvar a Santíssima Trindade no dia a dia? Qual a importância de rezar com consciência as fórmulas trinitárias da fé? Então vamos procurar responder essas perguntas, lendo o Catecismo, para fixarmos bem o conhecimento. E, acima de tudo, pedir a Deus que nos ajude a viver a nossa fé no Deus uno e trino. Que Maria Santíssima, Mãe de Cristo, Mãe nossa, interceda por nós, para que continuemos firmes no nosso caminho e aprendamos cada vez mais as verdades reveladas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.